Imagina ser uma estrela jovem do basquetebol, ser escolhido por uma franquia da maior liga de basquete do mundo, a NBA, ter todo o talento possível e desejado, mas ao mesmo tempo estar no time errado e na situação errada. A NBA adora falar de lealdade, mas até que ponto vale ser leal a uma franquia que não te ajuda a evoluir? Por mais promissores que alguns jogadores sejam, na minha opinião, já estão dando sinais de que precisam urgentemente de uma troca. Será que o problema é o time, o encaixe ou simplesmente a falta de visão das franquias? No vídeo de hoje eu venho conversar com vocês 4 jogadores com menos de 23 anos que, por mais promissores que sejam, estão realmente necessitando de uma troca de ares. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui. E é o seguinte, vendo a realidade de algumas franquias, eu comecei a notar que pelo menos 4 jogadores com menos de 23 anos de idade já estão precisando dar novos ares para sua carreira, porque na situação que eles estão, no papel que eles estão exercendo e nas franquias que eles estão inseridos, há uma grande chance deles ficarem estagnados por várias temporadas. E o quarto nome dessa lista que eu quero começar conversando com vocês é o Devin Carter, jogador do Sacramento Kings. Para quem não se lembra, ele foi a 13ª escolha do draft de 2024 e a sua temporada de estreia, que foi agora a temporada passada, foi prejudicada infelizmente por conta de lesões. E quando levamos em consideração uma escolha de loteria entre as 15 primeiras escolhas de draft, ela carrega um certo peso de trazer um resultado meio que imediato. Só que para o Carter e para a realidade do Sacramento Kings, isso acaba não sendo algo viável, porque ele jogou apenas 36 partidas, teve apenas 11 minutos de quadra de média e anotou médias decepcionantes de 3,8 pontos, 1,1 assistência, 2,1 rebotes, arremessando 37% de quadra e 29,5% para 3. E para piorar a situação do mano Devin Carter, é que o Sacramento Kings estava estudando como estava o mercado de trocas com relação ao nome dele nessa off-season. E a realidade do Sacramento Kings é que eles estão tentando achar uma alternativa de trazer algum resultado imediato com mais jogadores veteranos e dando menos oportunidades para os jogadores que estão chegando agora na franquia. Ainda mais após a aquisição do armador Dennis Schroeder, a chegada do Zach LaVine, a presença do DeMar DeRozan, a presença de Domantas Sabonis, um cara que inclusive já tinha uma plena confiança da franquia, inclusive arremessando pior para 3 pontos do que ele costumava arremessar, e aqui eu tô falando do Keegan Murray. E quando a gente dá uma olhada no roster do Sacramento para a temporada de 2025-2026, eles têm lá o Malik Monk, já tem outra opção de armador com o Keon Ellis, trouxeram de volta o Doug McDermott, então lá tá uma franquia de vários jogadores veteranos que vai dificultar ainda mais o desenvolvimento do Devin Carter. Desde o seu draft já era nítido que ele não seria um jogador projetado para ser um armador principal. Ele não tinha esse nível de expectativa. Só que é complicado você permanecer numa equipe que não tem projeção de te dar espaço nem na rotação do time, nem como segundo armador, nem como uma terceira opção, nem como um segundo armador da segunda unidade, sendo um armador ao lado de outro armador mais experiente. Então ele não consegue se desenvolver porque não consegue errar o suficiente para uma franquia que não está planejando no futuro a curto prazo passar por aquele processo de ruindade, sabe? Quando você permite que os jogadores errem, acertem e se desenvolvam com os próprios erros. Eles acabam perdendo mais partidas do que o comum e isso acaba gerando até mais escolhas boas de loteria nas temporadas seguintes. Então uma coisa é um cara não estar inserido num núcleo titular de uma franquia, principalmente quando a franquia já está querendo competir por algum resultado imediato. E outra, você está preso em uma franquia lotada de veteranos onde você não tem a mínima perspectiva de futuro. E é por isso que eu acho que ele deveria buscar novos ares, algum time que pudesse entregar uma oportunidade maior de quadra para ele. O próximo nome da nossa lista é Keyonte George, a 16ª escolha do draft de 2023. O Keyonte lá no Utah Jazz, que estava um time claramente em processo de reconstrução, não precisou de muito tempo para ele mostrar lampejos do que ele era capaz de fazer e se tornar um dos jogadores mais importantes desse processo da franquia de perder partidas. Já que na sua temporada de estreia ele conseguiu uma média boa de 13 pontos, com 4,4 assistências e uma combinação interessante de pontuação, dribles e jogadas. E mesmo que ele tenha feito parte do segundo time ideal de calouros, com essas médias assim, até que infladas, não com tanta qualidade assim em questão de aproveitamento, o seu segundo ano não foi aquela exponencial de crescimento, um cara que saltou as médias de forma surpreendente que pudesse agradar a franquia do Utah Jazz. Mas ele ainda atingiu 16,8 pontos, 3,8 rebotes, 5,6 assistências, com 34,3% para 3 pontos. E o ponto que eu quero trazer aqui, que talvez seja melhor ele buscar um novo ambiente, é porque ele está insatisfeito no Utah Jazz. Uma jornalista norte-americana escreveu que em muitos momentos vê ele com insatisfação, desmotivado, revirando os olhos, meio que insatisfeito com a situação do Jazz, até porque o Jazz nessas últimas picks de draft
draft que fez, tanto com o Isaiah Collier, que foi a 29ª escolha do draft de 2024, quanto o Walter Clayton Jr., que foi a 18ª escolha do draft desse ano, parece já estar buscando alternativas secundárias e terciárias para uma substituição do Keyonte George. Então, não necessariamente eu acho que ele deva fugir dessa competição. Até porque competição é que faz a gente evoluir, né? Mas é nítido que um cara que tem o talento que ele tem precisa de um pouco mais de clareza do seu futuro. E isso pode ser que ele encontre uma outra franquia, não uma franquia que ele vá disputar com outros jogadores mais veteranos e mais importantes. Então eu acho que seria interessante ele buscar uma nova alternativa, quem sabe uma outra franquia. Então até esse ponto aqui, eu sei que eu estou só citando os jogadores que eu acho que mereciam trocar de time, mas eu prometo que eu vou dar alguma solução de ida para eles no final desse vídeo. Assim também como eu venho trazer uma solução para esse seu estilo. Você está mal vestido, amigo. Eu tô vendo aí, eu tô vendo. Para de comprar suas roupas em lojas genéricas onde você vai ver várias pessoas usando a mesma camiseta que você. E ainda por cima uma camiseta de baixíssima qualidade que você vai lavar ela 10 vezes e ela já vai ficar desbotada, toda ruim. E é por isso que eu vou te convidar para conhecer a loja Trash Talk. Primeiro link aqui na descrição, onde temos camisetas feitas com estampas exclusivas da NBA, desenvolvidas pela minha pessoa, de qualidade extremamente premium, 100% de algodão, e a melhor parte de todas é que elas são limitadas. Cada drop tem um número X de camisetas que assim que elas acabarem, não serão produzidas mais só um novo drop. Então adquira a sua enquanto ainda há tempo. Tem ainda o cupom Guibeira20 que você pode adicionar uma camiseta e adicionar também uma pulseira no seu carrinho, uma pulseira de silicone igual essa aqui, ó. A pulseira Trash Talker, que do outro lado, Basketball is Life. Essa pulseira de R$20 vai sair por minha conta, vai sair de graça para um número limitado também de pessoas que utilizarem o cupom Guibeira20. Então adquira a sua camiseta antes que acabe. Então muito obrigado pela sua atenção, agora bora voltar pro conteúdo. O terceiro nome dessa nossa lista pode pegar muita gente desprevenida, até porque ele foi uma das peças citadas como intocáveis pela própria franquia. Mas isso não quer dizer que a franquia que ele está é o melhor ambiente para ele, na minha humilde concepção. Eu estou falando do Yves Missi, jogador do New Orleans Pelicans. Ele foi a 21ª escolha do draft de 2024 e registrou a maior quantidade de minutos jogados de toda a sua classe. Foi titular ainda em 67 dos 73 jogos que ele disputou na temporada que acabou recentemente. E a situação do nosso mano cara Missi é que ele também está inconformado com o seu papel dentro do Pelicans e com as atitudes que a própria franquia está tomando nesse período, nesse curto período, na verdade, que ele está lá. Porque analisa comigo, o New Orleans Pelicans já tem um jogador na posição de pivô, teoricamente, que é ele. Já tem um reserva para sua posição. Já tem o Zion Williamson, que joga na posição de power forward, só precisa ficar saudável. Aí o Pelicans vai lá e faz uma troca totalmente do nada no dia do draft para draftar o Derek Quinn, que joga na posição de power forward e de center. Teoricamente vai disputar a posição com o Yves Missi. Pouco tempo depois vai lá e traz o Kevin Looney do Golden State Warriors por um contrato até que seguro de $16 milhões por 2 temporadas. Só que temos que pensar que é o seguinte, a posição de titular do time do Pelicans é obrigatoriamente, né, enquanto ele estiver saudável, de Zion Williamson. E o maior tempo de quadra que você pode ter é jogando ao lado do Zion. O Pelicans foi lá e trouxe 2 jogadores para disputar essa mesma posição, sendo que um deles já é campeão da NBA em 2022 e um baita de um reboteiro, muito experiente, o veterano Kevin Looney. E o outro é um jogador quase do mesmo porte que o Yves Missi, é um pouco mais baixo na verdade, que é o Derek Quinn, que acabou se lesionando, né, vai ter que fazer uma cirurgia no pulso, vai passar por uma recuperação, mas também vai disputar minutagem para jogar ao lado do Zion no quinteto titular. E outra é o estilo de jogo do Yves Missi, ele precisa de um pouco mais de espaçamento, porque é aquele clássico pivôzão de dentro do garrafão, aquele cara que recebe ponte aérea, que pega rebote ofensivo, que fica plantado lá dentro do garrafão nas trocas para poder tentar bloquear. Não é o melhor encaixe ao lado do Zion, nem de longe, um cara que não tem características de espaçar a quadra e também é mais físico, mais atlético, tenta ir mais pro aro. E os armadores atuais da franquia também não têm essa característica de ser os maiores exímios passadores. O Jeremiah Fears agora deu pra ver que ele até que passa a bola bem, ele consegue encontrar bem as brechas, solta umas pontes aéreas legaisinhas, só que ele é aquele típico hooper que vai tentar pontuar primeiro. Eu vi que ele é um cara muito agressivo, que tenta pontuar bastante, assim como o Jordan Poole, que também agora vai ter uma maior relevância nessa franquia, sendo um cara que pode carregar um pouquinho mais o peso de uma pontuação mais elevada, de uns 18 pontinhos ali por partida. E não podemos esquecer que tem lá o DeJounte Murray também. Então, dos 3 armadores que a equipe teoricamente vai permanecer principalmente na rotação, em determinados pontos eu acho que eles vão jogar um ao lado do outro, tipo Jordan Poole jogando na 2, enquanto o DeJounte Murray vai ser o armador principal, o Jeremiah Fears rotacionando do banco. Nenhum deles é aquele cara, assim,
ideal para colocar para achar o Ives Smith quando ele estiver indo na direção do aro. Então, um ambiente mais carregado na mesma posição de competição que ele, né? Para competir ele ao lado dele, disputar a vaga. E sem ter um cara ideal para poder achar ele dentro de quadra, vai acabar se tornando um pouco mais complexo pro mano Ives Smith nessa próxima temporada dele, velho. E para mim, o jogador que mais precisa ser trocado, 0-1 dessa minha lista, é com certeza o cara que tá na capa, o Scoot Henderson. Se a gente olhar o histórico do Scoot Henderson de tempo de quadra, era para ele estar beirando já o estrelismo na NBA. Ele tem 21 anos e já tem 3.500 minutos de quadra. E é quase que certo que o motivo da troca do Damian Lillard de franquia, saindo do Portland para ir jogar no Milwaukee Bucks, largando mão de tudo aquilo que ele já tinha escrito na franquia do Portland, foi justamente a terceira escolha do draft de 2023. Porque o Damian Lillard não queria mais um armador sendo draftado, um jogador para se desenvolver, ele queria ajuda imediata. Ele queria tentar trazer resultados mais satisfatórios para a franquia do Portland na mesma temporada em questão, 2023-2024. E ele foi tentar procurar esse resultado imediato lá no Milwaukee Bucks, o que ele também infelizmente não achou e acabou retornando. E muito por conta desse retorno do Damian Lillard, da volta também, né, do Jrue Holiday para a franquia, a volta assim entre aspas, porque ele foi trocado pro Portland, foi pro Celtics, ganhou o título e agora voltou pro Trail Blazers por troca. Ele vai ter que disputar a posição de armador com outros dois cobra da bola, pô. Um está disputando diretamente para ser um dos maiores ídolos da história da sua franquia. E o outro é simplesmente um 2 vezes campeão da NBA, muito mais defensor que você, muito mais experiente, arremessa melhor que você, organiza o jogo melhor que você só é mais atlético e mais jovem que ele. Qual que é a chance de você continuar com a mesma minutagem de quadra que você estava tendo antes desses dois caras chegarem? Na verdade, você ainda pode ter uma minutagem significativa até o retorno do Damian Lillard da lesão dele no Aquiles. Mas e depois, meu querido? Qual que é o seu papel real na franquia do Portland Trail Blazers? E sabe o que é mais desanimador pro Scoot Henderson? É que da primeira para a segunda temporada, ele viu o seu papel dentro da franquia, mesmo sem Jrue Holiday, sem Damian Lillard, diminuir. Ele se viu menos partidas como titular, menos tempo de quadra e suas médias também despencarem. Ele saiu de 62 jogos tendo 32 como titular, 14 pontos, 5,4 assistências e 3,1 rebotes, para 66 partidas, 10 apenas como titular, com uma média de 2 minutos a menos por jogo, aproveitamentos melhores, porém, médias mais baixas também de 12,7 pontos, 5,1 assistências, 3 rebotes, com 35,4% para 3. A franquia do Portland ficou bem satisfeita com a reta final de temporada que ele fez agora em 2024-2025. Só que a relevância dele de quadra e o comprometimento da franquia com o seu desenvolvimento pode ter sido comprometido demais após a chegada dos dois nomes que a gente já citou, além de Toumani Camara e Dani Avdija, que são dois jogadores que conseguem fazer posições um pouco mais flexíveis dentro de quadra ao lado dos dois principais armadores que a franquia vai ter agora. E também são bem melhores defensivamente do que o Scoot Henderson. Mais altos, mais atléticos e pegam mais rebotes do que ele. E aí eu tenho mais uma pergunta. Como que ele vai se encaixar em uma rotação onde ainda tem, tipo, num futuro a curto/médio prazo, né? Pelo menos daqui uma temporada de distância, quando tiver todo mundo saudável lá. Como que ele vai se encaixar ainda com a presença do Shannon Sharpe lá? Eu acho realmente que o Scoot Henderson deve procurar uma outra franquia para ele jogar. Algum time que jogue bem rápido na transição, explore o máximo desse potencial atlético dele. Porque se ele ficar na sombra de outros 3 armadores e outros 3 jogadores que têm mais versatilidade quando estão dentro de quadra do que ele nunca vai chegar no seu potencial máximo. Agora vamos para as sugestões. Um time que eu acho que seria maneiro do Keyonte George, eu vou começar por ele jogar porque é o primeiro nome que me veio à mente, é o Brooklyn Nets. Eles estão precisando de um armador de ofício. A situação lá com o Cam Thomas não tá muito satisfatória. O time agora nesse draft pegou muitas picks de armador com jogadores que podem não se encaixar muito bem na NBA. E o Brooklyn Nets é um time que vai precisar de um nome de um pouco mais de confiança para colocar ao lado dos veteranos que já estão por lá. Michael Porter, Nick Claxton, dar uma organizada melhor no jogo. Enquanto essa gurizada que chegou nesse draft agora, de 2025, vai precisar se desenvolver e se adaptar muito à NBA. Vai demorar um pouco ainda. A posição de armador é a mais complicada para um cara chegar já causando um impacto significativo na maior liga de basquete do mundo. O Devin Carter, eu projetei aqui 2 times que podem ser que ele ganhe um pouco mais de espaço por conta de ter menos veteranos na franquia. E aqui eu coloquei o Charlotte Hornets e o Washington Wizards. Os 2 times têm outros armadores que vão voltar agora, principalmente de lesão no caso do Hornets, que vai ter o Three-Man, né, o Allen Iverson 2.0 e vai ter o LaMelo Ball saudável e tudo mais. Só que é um time que sempre precisa de armador porque acabam lesionando em algum momento. E o Washington Wizards, ele vai ter também uma certa disputa, só que com outros jogadores jovens
jovens que vai poder ser uma disputa um pouco mais igualitária, assim, com questão à experiência, tempo de quadra, testes na franquia, né, que não está buscando resultado agora. Enquanto isso, o Kings vai saturar o máximo de tempo de quadra possível para os veteranos, sobrando mais 10 minutos de quadra em poucas oportunidades para ele. Então ele precisa se manter saudável e buscar um elenco mais jovem realmente. O Ives Smith podia aproveitar esse gap que tem agora no Indiana Pacers de pivô, né, e ir lá jogar uma temporadinha ali com Andrew Nembhard, com TJ McConnell, e na próxima temporada já pensou esse rapaz recebendo alley-oops de Tyrese Haliburton? Eu acho que seria muito interessante a presença dele lá no time de Indianápolis. E os únicos rumores de trocas mais recentes que eu achei pro último nome dessa nossa lista, que é o Scoot Henderson, foi pro Pelicans, onde eu não vejo um encaixe legal algum. Eu não sei, por algum motivo estão achando que ele e o Zion juntos vai dar certo, mas velho, o Pelicans é muito esquisito. Eu acho que seria bem mais interessante um time com mais volume criativo e mais velocidade. Eu consigo ver também o Scoot Henderson indo pro Indiana Pacers, embora lá a posição de armador também já tenha muitos nomes interessantes. Eu acho que ele não vai conseguir espaço também no meio daquela rapaziada mais veterana que acabou de sair de uma final de NBA. Então eu aconselharia ele ser a segunda opção vindo do banco, né, o segundo armador, já que a posição de armador fica bem meio que exclusiva para um cara e um outro jogador que joga de segundo armador e agora tá fazendo mais de shooting guard, que é o Detroit Pistons, mano. Vocês não conseguem enxergar assim o Scoot Henderson na franquia de Detroit? É um time mais físico, mais rápido, também joga bem na transição, tem uma defesa bem ativa. Quando o Cade tá em quadra, ele é o mais foco ofensivo. Em determinado ponto dá para colocar o Scoot Henderson para dar aquela balanceada ao lado do Cade ou ao lado do Jaden Ivey, que vai perder um pouquinho na altura, mas vai ganhar na transição, na explosão, na intensidade do time. Eu consigo enxergar o Scoot Henderson indo jogar assim como a segunda opção, né, o segundo armador vindo do banco do Detroit, ao invés de ser a quarta opção lá do Portland Trail Blazers. Lembrando que essa aqui é apenas a minha opinião. Quero saber o que você acha dos 4 nomes que eu falei e dos 4 destinos que eu acabei sugerindo. Se você tem outra sugestão, coloque nos comentários que eu gosto de ler a opinião de vocês. Se você ficou até aqui, você gostou do conteúdo, então se inscreve, ativa o sininho, deixa o like. Demora só um segundo aqui embaixo, mano, e faz total diferença pra esse canal. Estamos chegando quase 70 mil inscritos. Se quiser ajudar mais diretamente, tem o Hypei, o Valeu Demais, e também a loja de Trash Talk, o primeiro link aqui da descrição, pra você andar dripado e ainda fortalecer e deixar o canal grandão, fechou? Agora sim eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e falou!